conhecendo o arqueiro de olhos loucos. Ains lançou o feitiço portal alguns minutos depois que sua mensagem foi enviada. Toda vez que o via, Girknir se maravilhava com a natureza utilitária contundente do feitiço. Um império ligado por tal coisa não tinha limites em seu alcance, cada cidade estava a 1 ou 2 passos de distância, nenhuma fronteira estava além do alcance de uma mão. Ele amaldiçoou os limites da humanidade que não podiam alcançar, e tomar tal poder, mas havia pouco tempo para contemplar isso, porque um momento depois uma mulher atravessou, uma mulher cujo rosto ele reconheceu imediatamente. Ele nunca a conheceu pessoalmente, ele nunca tinha visto um retrato, mas havia uma característica que se destacava em cada relatório que lia. Uma característica tão esmagadoramente uniforme em sua descrição que ele não poderia tê-la confundido com qualquer outra pessoa, mesmo que não soubesse quem era. E ele estava prestes a ver ela por si mesmo. Terror. Terror e pesadelo desenfreado. O arqueiro de olhos loucos, o acólito da não-vida, a fundadora da justiça negra, a ruína dos paladinos. Seus olhos pareciam ser os olhos de um predador no auge do poder. Quando o olhar dela caiu sobre ele, ele sentiu que, embora ele talvez fosse o maior imperador que o Império Baharud já tivesse visto, não passava de um pássaro, tão orgulhoso no céu, sendo medido por uma serpente faminta para uma refeição. O olhar estreito que ela deu ao passar de uma pessoa para outra não fez Girknir tremer sozinho. Os deu uma olhada em seu rosto, e imaginou o próprio senhor marcial estremecendo. Ele passou a vida inteira entre heróis e guerreiros, pensou que sabia como separar os poderosos dos fracos, mas ela borrou essa linha. Ele não sentiu que ela estava exalando poder na escala de sua majestade, ou mesmo o senhor marcial, ou mesmo os poderosos espadachins e aventureiros que ele encontrou no passado. Verdade seja dita, ele teve a sensação de alguém no máximo nos escalões médios superiores, mas um olhar para o rosto dela, e ele sentiu que não passava de um disfarce da parte dela, como se ela estivesse suprimindo um poder monstruoso logo abaixo da superfície. Ele não conseguia tirar os olhos dela, era como se eles o sugasse e o consumisse inteiro, como as mandíbulas desarticuladas de uma serpente. Foi um grande alívio quando seus olhos se moveram. Eri Bariari conseguiu manter um sorriso educado para a mulher enquanto ela a olhava. Neia Baraja não era muito alta, na realidade elas tinham quase a mesma altura, e até uma constituição semelhante, mas ele sentiu como se tivesse que esticar o pescoço para olhar para ela, como se ela fosse do tamanho de um troll. Sua presença era impossível não notar, e sentir-se diminuída. A armadura verde floresta que ela usava tinha que ser a do grande rei Buzar, o monstro além de todos, exceto os maiores heróis que ela derrotou, mesmo tão longe. A história dela esmagando o monstro foi carregada na boca de Bardos. Ele achou a história duvidosa no começo, mas agora olhando para a garota que carregava um arco divino nas costas, e usava a armadura de um senhor demi-humano esmagador, parecia improvável que o monstro realmente tivesse uma chance. Lena só havia recuado uma vez em sua vida, no dia em que encontrou o monstro que a amaldiçoou. Hoje ela acrescentou uma segunda vez. Os olhos do arqueiro de olhos loucos eram temíveis, fanáticos, poderosos. Ela estava enfeitiçada, e sem palavras, e quando deu um passo para trás, sentiu-se parar contra o peito do rei feiticeiro. Ela corou de vergonha, deu um passo à frente novamente, aliviada que o rei feiticeiro não achou por bem repreendê-la. Com toda a probabilidade, ela sentiu que ele deve ter entendido por que ela tinha acabado de fazer isso. O conde Ivas deu uma olhada nela, e embora sentisse a admiração e o terror em seu rosto tanto quanto qualquer outro, seu espírito artístico foi despertado, e ele olhou para cada traço, memorizou cada linha de sua forma, cada covinha, cada marca, cada cabelo solto caindo de sua cabeça, e cada detalhe de lábios, e nariz, e bochechas. E acima de tudo, seus olhos. Ele foi salvo de seu medo por seu desejo de imortalizar o que viu. Seria um momento decisivo para a vida do conde artístico, nos muitos anos que se passariam entre aquele encontro e seu eventual descanso final. Ele a imortalizaria na pintura e na escultura. Seu rosto seria colocado para deusas e demônios, para heróis e vilões, um dos muitos legados do arqueiro de olhos loucos. Ains olhou para seu acólito, seu seguidor humano mais devoto, o portador de sua justiça, e ele ficou devidamente impressionado, e muito desconfortável, com o poder e a devoção que seus olhos revelavam. Ao contrário de Girknir, os Ivas, Lenas e Henry,
Ain sabia porque eles estavam sentindo as coisas que estavam. Ele reconheceu nela o poder do evangelista, ela exalava carisma, terror, poder muito além do que possuía fisicamente, ela tinha presença, e um senso de autoridade que podia comover os corações mais duros, e aterrorizar os mais corajosos, dependendo do seu humor, e ela deve ter estado em um estado de raiva terrível antes de sua convocação. Ele se perguntou com o que ela estava lidando de antemão. Oh, certo! Ela disse, e tirou a viseira, e colocou de volta no rosto, a aura que ela exalava nos outros desapareceu como se nunca tivesse existido. Então ela se aproximou, e se ajoelhou na frente de Ainzoalgon. Sua Majestade, seu servo, está pronto ao seu comando. Ela baixou o olhar com genuína deferência. Jirknir sentiu que era apropriado que ela servisse o único que ele já conheceu que era mais aterrorizante. Levante-se. Ains disse em sua voz nobre. É bom ver você de novo, Neia Baraja, parece que você tem estado muito ocupada. Nunca ocupada para você, Sua Majestade, e apenas ocupada fazendo o que precisa ser feito, espalhando a justiça de Sua Majestade para todos aqueles que precisam saber dela. Ela disse, sua voz, embora não alta, explodiu com poder quando atingiu os ouvidos das pessoas ao seu redor. Eu não desejaria isso de outra forma. Ains respondeu enquanto se levantava. Permita-me apresentá-los. Este é o Conde Ivas, indiscutivelmente o melhor patrono das artes no Império Baharut. Seus alunos estarão trabalhando em minha nova arena aqui em carne. Neia estendeu a mão depois de remover a luva, e apertou a mão do homem à sua frente. Ela sentiu uma poderosa obsessão nele, e sentiu uma parte dela dirigida a si mesma, uma coisa desconcertante e curiosa, visto que ela acabava de conhecê-lo, mas ela deu de ombros, e deu-lhe um olá educado. Ela pensou por um momento que ele iria criticá-la por não se curvar a um nobre, mas Neia havia resolvido que ela suportaria tal crítica. Havia apenas um a quem ela se curvava agora. Muitos nobres humanos a repreenderam por ela não dar reverência a qualquer um. Mas apenas um deve ser reverenciado, todos os outros podem apertar sua mão ou não receber nada. Aqui é ele comandará a arena aqui. Ains disse, e Neia estendeu a mão novamente. Ela leu cuidadosamente o homem na frente dela. Ele não era um guerreiro, mas ela podia sentir talento nele, uma figura capaz, uma mente de valor, se não um corpo. Ele apertou a mão dela sem hesitar, algo que ela aprovou. Esta é a General Eiri Bariari, governante e comandante do exército de carne. Disse Ains. Neia mediu cuidadosamente a garota enquanto ela estendia a mão. Para todo o mundo ela parecia uma camponesa comum, mas isso não importava para Neia. Antes de Ains, ela era uma escudeira comum, um pouco mais talentosa em algumas maneiras únicas, mas perfeitamente comuns de outra forma. Se ela foi chamada para algo grande, outros também poderiam ser. Neia aprovou, a mulher parecia levá-la no tranco também, uma coisa incomum por si só, e isso a deixou se perguntando que estranheza de experiências que ele experimentou com o rei feiticeiro, uma pergunta que ela teria que fazer quando o tempo permitisse. Esta é Leinas Rogbruise, minha guarda-costas, e uma nova serva da minha corte. Ains disse, e Neia estendeu a mão para apertar a mão da mulher. A mulher empurrou a mão para frente rapidamente como se estivesse alcançando o fogo, e ela apertou forte como se fosse testar o corpo de Neia. Neia apertou de volta, e baixou o olhar ligeiramente de modo que ela estava olhando ligeiramente por cima da viseira. Ela chamou a atenção da mulher, e Leina soltou seu aperto. Sua tentativa de testar Neia não foi exatamente como ela esperava. Leinas realmente apertou forte, mas se essa Neia sentiu alguma coisa, ela segurou, e seu olhar mortal disse a Leinas que ela não gostou do teste. Embora seu aperto de retorno não tenha sido excessivamente forte, ela suspeitava profundamente que havia mais poder ali do que ela deixava transparecer. E este é o imperador Jirkniv do Império Baharut. Ains disse, e Neia se virou para olhar o imperador com mais detalhes. Ele estava ricamente vestido, e não parecia ser um combatente adequado, mas o serviço poderia assumir muitas formas, e ela sabia que ele tinha sido um vassalo do rei feiticeiro por mais tempo do que ela o serviu, então ele deve ser muito habilidoso em seu papel. Então ela estendeu a mão para o imperador que por um momento pareceu estupefato, então ele respondeu rapidamente, e estendeu a mão, e apertou a mão dela. É um prazer conhecer todos vocês. Neia disse. Eu ouvi falar de alguns de vocês, e devo dizer pelo menos à primeira vista, vocês vivem de acordo com suas reputações.
Ela deu a eles um sorriso caloroso que, com os olhos escondidos atrás da viseira, provocou uma recepção calorosa. Eu chamei você aqui para as apresentações. Ains disse. Mas também outra questão de algum significado. Serei franco. A guerra está chegando. Majestade, o mais sábio dos sábios, Deus da justiça e da sabedoria, posso falar livremente. Neia disse com deferência. Sempre. Disse Ains. Para mim, a guerra já está aqui. A queda de Prarte, e minha influência em Yanana, o cerco de Kedin, e os problemas com o sul, já estou travando uma guerra. Ela disse suavemente. Verdade. Ains disse, interiormente regozijando-se com sua honestidade, o tipo de feedback que ele desejava, mas nunca poderia obter de seus guardiões. No entanto, falo de um conflito mais amplo. A teocracia Slane tem sido muito ativa no sul, e no norte do Reino Sagrado, Neia tem sido fundamental para interrompê-los, mas a guerra total é inevitável neste momento, e pretendo responder. Além disso, a teocracia Slane também está ativa no Reino Restize. Espero que esta seja a maior guerra nos últimos 6 séculos, pelo menos. Ains disse categoricamente. As legiões já estão sendo mobilizadas. O exército da General Eire está pronto para marchar. Neia, quero que você assuma o comando oficial da Justiça Negra como uma operação militar formal, reúna o seu melhor, e quando as hostilidades começarem, conduza uma retirada de combate do sul, diminua a velocidade deles. Você não pode vencê-los, não sozinha, mas você pode retardá-los enquanto marchamos em seu auxílio. Zariuzu Sacha estará comandando um exército também, levantado dos homens lagarto, anões, coagoas, meus aventureiros nacionalizados, e voluntários humanos, e enviarei exércitos de minha própria criação para a batalha também, de mortos-vivos, e demi-humanos, e heteromorfos levantados das colinas de Abelion. Leinas, você assumirá o comando dos mortos-vivos, e demi-humanos que eu crio, supondo que você possa lidar com isso. Ains disse com firmeza. E enquanto ele falava, Neia imaginou o tamanho, e a escala de tal força. Reestes impostos, escrituras, e exércitos da teocracia Slane. Cavaleiros, e paladinos do sul, aliados do norte e do sul, e renegados de remédios custódio de um lado, e os vastos exércitos de vassalos, e súditos do rei feiticeiro, do outro, era demais para seu cérebro, e ela mal conseguia imaginar tudo isso. Majestade, e a sua magia? Ela perguntou. Ains assentiu. Pretendo negociar o uso de meus feitiços de nível mais alto em troca de certas concessões às regras de guerra, se eles concordarem em tratar bem os prisioneiros, tratar todos os feridos igualmente, aceitar rendições que são oferecidas, e alguns outros detalhes menores. Eu vou lutar por meios convencionais, e esmagá-los completamente sem força avassaladora de minha habilidade singular. Desta forma vou inaugurar uma nova era mostrando que todos juntos são mais fortes do que qualquer um sozinho. Foi um momento emocionante para todos eles, e Leinas falou. Sua Majestade, fui guarda-costas, e aventureira, mas nunca comandei um exército em guerra antes. Se você me ordenar, obedecerei, mas temo desapontá-lo por causa da minha inexperiência. Ains acariciou o queixo como se estivesse pensando. Vou garantir que você seja devidamente ensinada de antemão. Haverá alguns meses antes da guerra estourar, provavelmente antes do sínodo, mas admito que não posso dizer com certeza se isso acontecerá ou não. Comece antes, durante ou depois, de acordo com meus cálculos, cada um é definitivamente possível. São os fatores aleatórios que descartam o assunto, tudo depende de quão bem-sucedidas são as tentativas contra a vida do rei Caspond. Isso trouxe olhares de choque. Eu tenho algo no meu rosto. Ains disse, e começou a mover seus dedos esqueléticos sobre sua bochecha. Sem majestade, é só, você disse sobre o rei Caspond. Jirkniv começou. Oh, de acordo com meus cálculos baseados em suas relações amistosas comigo que farão dele um alvo persistente de alto valor para assassinato, eu ofereci alguns guarda-costas, mas ele recusou alegando que parecia que ele era meu prisioneiro, e não meu aliado, uma posição corajosa, mas uma imprudente eu temo. Se ele for morto antes, haverá guerra mais cedo, se ele for morto mais tarde, haverá guerra mais tarde, mas ele tem que morrer ou ficar incapacitado, e incapaz de governar antes que a guerra possa estourar. Ains disse enquanto expunha suas previsões.
Havia olhares vazios quando viram o gênio morto-vivo traçar o futuro como se estivesse desenrolando um mapa sobre uma mesa, e mais uma vez Jirkniv se parabenizou mentalmente por ceder quando o fez. Quando acontecer, pretendo estar pronto. Então, Neia, o que quer que você esteja fazendo em Vemark, certifique-se de terminar logo. Eu não gostaria de ficar preso lá quando um governo hostil existir no norte, e a ajuda não puder chegar até você facilmente. Ains disse sem rodeios. Neia engoliu em seco. Sim, Sua Majestade. Ela disse. Pretendo terminar o trabalho lá o mais rápido possível, e depois me mudar para o norte novamente antes que as coisas piorem. É por isso que estou percorrendo meu domínio, amarrando pontas soltas, garantindo que todos estejam prontos quando chegar a hora do combate. Não deixarei nada ao acaso, o futuro do mundo está em jogo aqui, e deve ser vencido de forma decisiva, ou a próxima geração lutará esta guerra novamente. Se você deseja terminar este conflito de forma a poupar seus filhos, netos e bisnetos da repetição de tudo isso no futuro, então deve ser vencido completamente e decisivamente, destruindo para sempre todos os pensamentos de rebelião. Uma vitória estreita lançará as sementes da guerra uma geração depois, ou mesmo impedirá seu fim no presente. Deve ser total e completa, ou pode muito bem ser uma derrota. Ains disse simplesmente, enquanto os generais trocavam olhares um para o outro. Agora, eu gostaria de ver onde os exércitos goblins treinam para o combate. Ains disse. General Henry, você lideraria o caminho? Ains perguntou educadamente. Claro, meu senhor. Ela disse, e eles caminharam para outra área bem fora da vila, e do topo de uma colina baixa eles olharam para baixo, e viram os goblins cravando lanças em bonecos de palha, e alguns deles trabalhando com humanos que estavam fazendo o mesmo. Nas proximidades, magos de batalha goblin enviaram bolas de fogo em alvos individuais, e em grupo, perto disso, eles viram uma equipe de assassinato invadir um prédio ocupado por defensores humanos. Embora os goblins fossem vencedores claros, os humanos que serviram como seus oponentes não pareciam fracos, eles lutaram muito bem ao longo do caminho. Seu povo está ficando mais forte. Disse Ains. Você deveria estar orgulhosa, Henry. Sua voz era educada e nobre, e Henry corou. Obrigada, Majestade, estamos trabalhando duro. Henry respondeu. Tenho certeza que quando eu contar a ele sobre a convocação, você terá muitos dos humanos aqui se oferecendo para oferecer suas vidas a você. Você acha? Ains perguntou curiosamente. Sim, Majestade, você salvou muitas de suas vidas, muitas de suas crianças, muitos de seus pais e avós, de serem massacrados por aqueles terríveis cavaleiros da teocracia. O povo tem prometido um dia retribuir sua generosidade, colocando sacrificar em suas vidas por você. Muitos verão isso como a chance que lhes foi negada há muito tempo, e se voluntariarão imediatamente. Sua única questão será se receberão ou não equipamentos ou se precisam trazer os seus próprios. Henry disse com absoluta confiança e certeza em sua voz. Neia admirou sua convicção. Eu não vou discutir sobre a devoção deles. Neia disse enquanto olhava para onde eles estavam. Mas vou ser franca, eles vão lutar muito, e morrer rápido como estão agora. Henry, você vai se opor se eu enviar alguns dos meus instrutores da capital para você. Nosso estilo de combate servirá muito bem a muitos deles, e complementará as forças Goblin mais rígidas e profissionais que você já possui. Se eles tivessem mais tempo, eu diria para deixá-los treinar como estão, mas desde que Sua Majestade diz que uma guerra está chegando rápido, e em uma hora incerta, acho que mão de obra e instrução extra serão vitais para garantir o maior número possível de sobreviventes. Henry não precisou pensar muito sobre isso. Obrigada, Papa Neia. Henry disse educadamente. Eu ficaria feliz em aceitar sua oferta. Qualquer coisa que prepare meu povo para viver na guerra, não pode ser uma coisa ruim. Lamento ter que enviá-los, mas se eu puder fazer mais alguma coisa para trazê-los de volta, depois de vencermos, então farei. E é por isso que você será uma grande general. Ains disse sem rodeios. Uma coisa é enviar soldados para morrer, outra é fazê-lo inutilmente, ou com indiferença. Isso é um general podre, que não se importa com seus subordinados, e não terei chefes ruins a meu serviço. Lute para vencer, mas certifique-se de dar aos seus soldados os meios para lutar, e vencer com folga. As únicas vitórias verdadeiras são as grandes, qualquer outra coisa não é tão diferente da derrota, pois no máximo garante o mesmo conflito novamente.
Ains acrescentou com firme convicção em sua voz. Eire e Neia compartilharam um olhar de compreensão mútua, e quando Neia olhou por cima de seu visor para Eire, e elas se encararam novamente, Eire se viu não tão intimidada na segunda vez.